só vir aqui agora. A gente já está começando, tá? Só agora um minutinho que eu estou só arrumando aqui. Compartilhar nos grupos. Tá bom. Tá lá. E vou compartilhar também aqui no meu grupo do WhatsApp. Já vamos começar, tá? Pronto. Acho que aqui tá bom. Volta para cá, compartilhado, tá muito bom. E é isso. Olá, meus queridos. Peraí que tem que dar uma olhadinha aqui ainda. Ao vivo. Ao vivo é isso. Desculpem pelo barulho. Ai, ai. Ao vivo é isso. Bom, a gente tem um delay, né? Bom, a gente começa essa live de hoje, conforme eu prometido, dando continuação à segunda parte do que seria, ou o que é, o então batismo com fogo. Não é? Tão conhecido, tão difundido, tão disseminado nos ramos do cristianismo, entre os evangélicos, o Pentecoste, e entre os católicos, a outra ala da Igreja Católica, a ala carismática, batismo com fogo. Será que o batismo com fogo realmente ele é falar em línguas estranhas? Será que é as expressões corpóreas, não é? Como se estivesse numa espécie de transe. Como que se um Espírito Divino, ou Espírito Santo, ou uma força divina, ou chamas de fogo, ou luz, ou anjos, enfim, incorporasse na pessoa e a pessoa perdesse o total controle em termos de coordenação motora e não conseguisse se segurar e começasse a tremer, ou a pular, rodopiar, cair para lá, cair para cá, não é? Ou a histeria, o grito. Quando você estuda psicologia, quando você está no seminário de psicologia, existe um ensinamento, uma matéria, cuja palavra é catarse. Catarse, em psicologia, é uma maneira de você extravasar, de você expressar, muitas vezes, através de gritos, através de descontrole físico, cair, rolar pelo chão, essas coisas, e até mesmo nas sessões de exorcismo ou falsos exorcismos, em que a pessoa acha que está possuída e ela usa todo esse recurso para apenas extravasar, colocar para fora e sentir-se aliviada. Mas nada a ver com possessão demoníaca, e no campo da fé, da crença evangélica, carismática, ou os pentecostais, a mesma coisa. Não tem nada a ver com a presença do Espírito Santo que causa esses efeitos, esses sintomas, que causa essas reações físicas no corpo da pessoa. Ok? Mas então, o que causa isso? Isso eu vou deixar para uma outra live para poder explicar. Mas o que me chama a atenção aqui hoje é sobre a fala, a narrativa, a crença de que o batismo com fogo é isso.
Nós iniciamos a primeira live lendo Mateus, capítulo 3 e versículo 11, onde o profeta Yohanan, João Batista, aqui estava Mateus 3, 11, em hebraico e em grego, aonde dizia animat bel ekren, beamin litzuvar verabar, aharim chazar mimeni lo hayuya anohin laset et nailav huyat bil et keren biruach, ok? Hakodesh, uva, esh, ou baesh, que é fogo. O que eu li para você, o que eu falei para você em hebraico, é o texto, o versículo de João, do apóstolo João, não é? Onde, do profeta João Batista, onde ele está dizendo, nas margens do Rio Jordão, aos seus seguidores, não é? Ao seu público, ao seu ouvinte, e aqueles que estavam se convertendo, não é? As boas novas do Evangelho. A palavra, a pregação de João Batista já sendo anunciada por ele, porque viria um mais poderoso que ele, Jesus. Então João Batista está dizendo, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas virá um que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de carregar. Ele quem? Jesus. Yeshua, Yehusha, Yahusha, enfim. Ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lembra? Fogo em hebraico é vaesh e em grego pir ou piri. Mas que fogo é esse? Então as pessoas começaram a associar, eu expliquei sobre os movimentos pentecostais da Rua Azusa e bem antes, tal, começaram o David Wilkerson nos Estados Unidos e começaram a associar o batismo, e expliquei sobre o significado de batismo, do tavado, do hebraico, também sobre os mikveh, os postos, os tanques de batismo, né, do tempo de Jesus, onde toda a cerimônia religiosa, ou quando eles iam para uma assembleia, ou para uma reunião pública, e principalmente para o templo em Jerusalém, havia tanques para lavar as mãos, o rosto, e muitas vezes até tomar um banho ali, não é? Para entrar puro, limpo, sem azedume, sem suor, sem sujeira, tinha que estar limpo na presença de Deus. O simbolismo do batismo é purificação, lavagem, está limpo. Ok? Portanto, esse é o batismo nas águas de João Batista. Mas, e o batismo com fogo, o que significa? Nós lemos também, como está no Brit Hadashah, em grego, não é? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Ok? Por esse motivo, no grego, o mesmo capítulo e versículo, Mateus 3,11, onde João Batista fala isso, lá está escrito assim, ego men baptizo, rimas en ridati, eis metanoian, roden opson, ok? Roden opson, mou ercomenos, igeroteros, mou vestin, ho eik eimi, ho eik emi hikanos, ta ripo de mata bata sai. Autos rimas batsei, em pneumate rádio cai piri, fogo piri, ok? É o mesmo versículo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas virá um que é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora, vamos dar uma olhadinha, uma coisa muito interessante, não é? Eu havia parado numa explicação sobre os pássaros, não é? Mas eu vou continuar aqui, vamos lá. Vou dar uma voltinha aqui, onde eu parei, antes dos pássaros de Levítico 14.
O Evangelho de João também, no capítulo 19 e versículo 34, né, está escrito: Archaiston, stratioton, statrioton, lonkre, autoten pleiran, eunexan kai enteos, exeten halma, kai redur. Mas um dos soldados perfurou o lado de quem? De Jesus, lá na cruz, com uma lança, e imediatamente saiu o sangue e a água. Saiu o sangue e também saiu a água. Não é? Olha só que interessante isso, não é? Que descobrimos só em pesquisar a palavra batismo. No hebraico, tavá, que profundidade e dimensão espiritual nós começamos a aprender a partir de agora, não é? Com o próprio Senhor Jesus e sua obra salvífica, salvadora, redentora na cruz. Agora, vamos para o batismo, não é? No Novo Testamento, no Brit Hadashah, nós encontramos outra palavra atrelada a tavar, batismo, que é mikveh, não é? E é reservatório de água, tanque para purificação, banho ritual. Nas sinagogas e também foi descoberto, né, através da arqueologia, que eram tanques, o que hoje nós chamamos de tanque batismal. Ok? Agora dá uma olhada nisso que eu vou ler aqui para você. Deixa eu só pegar um pano, porque está muito quente aqui. Só um minutinho. Está quente demais lá. E eu não tenho pano. Voltei. Pronto, já voltei. Vamos lá então. Deixa eu ver como é que está aqui a minha equipa. Tá certinho. Muito bem. Agora você vai entender um pouquinho desse mistério, né? Que eu acho, chamou muito a minha atenção. Isso é maravilhoso. Bom, agora acredito que você já entendeu o que é o significado do batismo com água. Mas e o batismo com fogo? Não é? Isso é lindo demais, não é? Lindo demais. Deixa eu só ver se essa parte aqui, para eu não me perder, né? Eu acho que essa parte eu coloquei ela aqui. Aqui, ó. Essa parte aqui é a parte número 2. Pronto. Olha só. Quando a gente se fala sobre o batismo, e que teve que buscar, para você entender melhor essa questão do batismo nas águas, presta bem atenção. Em hebraico, a palavra batismo, tavar, passou a ser a mais conhecida no Segundo Templo, ok? Tavar, batismo, quer dizer mergulhar, imergir, submergir ou molhar algo na água. No livro de Levítico, na Taná, ou na Torá, não é? Hebraica, que é a Bíblia hebraica, o livro de Levítico conhecido como Vaikra. No Vaikra, que é Levítico 14:6, o sacerdote mergulhará o pássaro vivo na água. Ó, mas o que tem a ver mergulhar um pássaro vivo na água com batismo e batismo com fogo? Calma, que eu estou só falando sobre o batismo nas águas. Vamos chegar no batismo com fogo ainda, beleza? Então, assim, presta bem atenção no que eu vou ler para você aqui. Olha, Levítico 14:6, tá bom? Está escrito assim, em hebraico, Vehatzipor, Harayan, Ikach, Otach, ou Harayach, Veet Etzchairet, Veet Hashan, Hatolayat, Veet Haezov, Veataval Otan, Veet Hatzipor, Harayah, ou Hachayach, Bedan, Hatzipor, Hatshehutach, Almel Hashain, ou que seja o melhor, ou seja, traduzindo para você, em português, tomará o pássaro vivo,
a madeira de cedro, o fio carmesim e o isopo, e mergulhará tudo isso. O pássaro vivo, a madeira de cedro, um pedaço da madeira de cedro da árvore, o fio carmesim e o isopo, e mergulhará tudo isso juntamente com o pássaro vivo no sangue do pássaro que foi morto sobre as águas correntes. O que isso tem a ver? Hein? É isso que eu quero explicar para você agora aqui, rapidinho, porque esse capítulo 14 de Vaikra, do Levítico, ele está falando sobre os rituais de purificação de uma pessoa que foi acometida pela doença, pela lepra, ok? Então, o leproso que era curado, que conseguia se curar da lepra, teria que se apresentar até o sacerdote, e o sacerdote faria esse ritual para Deus, reconhecendo a cura do indivíduo e consagrando ele de novo, ou seja, era uma nova vida. Aquele leproso morreu, acabou, era uma nova vida. Então, presta bem atenção aqui no que eu vou fazer para você aqui agora. Ó, havia, nesse tempo aqui desse batismo, né? Esse é um símbolo muito importante, tá bom? Então, tinha que ter um vasinho aqui, um vaso de barro, ok? Tinha que ter aqui, tinha que ter o fio de escarlata, um fio, não é? Tinha que ter também uma esponja de isopo, uma esponja comum que você tem. Tinha que ter também, além da esponja, não é? Tinha que ter também um pedacinho da madeira. Um pedacinho de madeira. Olha só isso aqui, gente. Um pedaço de madeira, tá bom? Um pedaço de madeira de cedro. De cedro. E tinha que ter também, né? Tinha que ter também os dois passarinhos, ok? Aqui, ó. Tinha que ter também os dois passarinhos, tá bom? As duas pombinhas tinha que ter aqui, ou duas rolinhas, ok? E o que acontece? Um passarinho, ele era afogado né? Aqui. Ele era afogado em águas correntes, né? O sacerdote ia lá e afogava o primeiro passarinho em águas correntes. Depois ele pegava esse passarinho morto, vocês estão entendendo, né? Depois ele pegava esse passarinho morto, o que ele fazia? Só um minutinho. Meu Deus. Tá bom, tá indo. Depois ele pegava esse passarinho morto, ele degolava esse passarinho aqui, e pegava o passarinho morto, aqui ó, o passarinho já estava morto, afogado na água. E aí o que ele fazia? Ele degolava o passarinho para o sangue do passarinho pingar aqui dentro, tá vendo? O sangue do passarinho pingava dentro do vaso aqui de barro, ok? E dentro desse vaso de barro tinha que ter o fio de escarlata aqui dentro, não é? A madeira de cedro também aqui dentro, ok? Tudo dentro desse barro, desse vaso aqui com água, ok? O que acontece? O segundo passarinho, ele aspergia, não é? A água, o sangue do primeiro passarinho morto sobre esse passarinho. Por quê? Porque agora esse passarinho, ele vai voar, né? Esse passarinho aqui, ó. Esse passarinho aqui vai voar. Esse segundo passarinho aqui, ele vai voar. Só que ele está com manchas de sangue e de água desse passarinho que morreu. Por que isso? E ele está com água. E também está com a água. Ele está todo molhadinho aqui, ó. Todo molhado esse passarinho aqui. Com a água
com a água e com o sangue desse passarinho que morreu. E essa água tem o sangue do passarinho que morreu, essa água tem o fio de escarlata lá dentro, e essa água tem também a madeira de cedro. Não é? O sacerdote pega aqui, ó, a esponjinha de sopo, lembra? Esponjinha de sopo? E asperja, né? Joga sobre esse passarinho, e esse é livre. Mas o que isso tem a ver? Deixa eu explicar para você. O que tem a ver o sopo, o fio de escarlata, o cedro, o sangue e a água? O que tem a ver com isso com a gente? Isso significa, é uma tipologia, é um apontamento escatológico para quem? Para Yeshua, para Jesus. Por que isso? Porque está escrito no livro de Isaías. Deixa eu colocar aqui. Ó. Eu vou pegar aqui na Bíblia mesmo. Aqui no livro de Isaías. O livro de Isaías, capítulo 53. Olha só que interessante, não é? Livro de Isaías, capítulo 53, vai dizer assim, escatologicamente, apontando para Jesus, para Yeshua, para você entender isso aqui. Quem creu naquilo que ouvimos? E a quem se revelou o braço de Yahvé, do Eterno? Perdão, não pode pronunciar. O braço de Hashem, do Eterno. Ele cresceu diante dele como renovo, como raiz em terra árida. Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado, abandonado pelos homens, homem sujeito à dor. Está começando, homem sujeito à dor, referindo-se sobre Jesus, ok? Homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, como pessoa de quem todos escondem o rosto, desprezado, não fazíamos caso nenhum dele. No entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si. E, no entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si. Nossas dores que ele carregava. Ok? Nossas dores que ele carregava. Isaías 53 fala sobre uma pessoa, um homem que passou por todo esse sofrimento, não é? Não houve nenhum rabino em Israel, nenhum profeta, nenhum sacerdote que passou por isso, senão o próprio Yeshua. Homem de dor, homens de dores, de doenças e de todos os pecados. O ritual 14 de Levítico de Vaikra fala sobre o ritual de purificação. Portanto, presta bem atenção no que eu vou te ensinar agora. E crente, irmão evangélico, com todo carinho e com todo amor. O leproso de Levítico, capítulo 14, está prefigurando Yeshua, Jesus. Jesus, na cruz do Calvário, esbofeteado, linchado, surrado, todo quebrado, o sangue sobre ele. Ele está representando você e eu ali, o nosso estado lamentável, deplorável, de lepra moral, de lepra espiritual, de maldades, de defeitos, de coisas horrorosas que fizemos nessa vida. Está entendendo agora? E aí, olha que interessante. Nós temos o primeiro pássaro. Esse primeiro pássaro, os dois estão vivos. O primeiro é afogado na água pelo sacerdote. Yeshua, quando ele chega à beira do Rio Jordão, olha como existe uma sincronia dos fatos do tempo de Israel, do tempo mosaico, do tempo do deserto, os rituais, né, de Vaikra, de Levítico, na purificação das pessoas doentes. Olha que interessante. O primeiro pássaro, ele precisa ser imergido, tavar, batizado, ele precisa ser afogado
nas águas correntes. Esse primeiro pássaro, ele é Yeshua. Ele simboliza Yeshua também. Porque em Jesus, e no batismo de Jesus, nós também morremos ali, fomos sepultados no primeiro batismo. Olha que interessante. E aí, esse primeiro pássaro, ele é morto afogado. Ok? E o sacerdote vai pegar o sangue desse primeiro pássaro que morreu, imergido, batizado nas águas correntes, e vai jogar nesse vaso de barro, misturado com água. Quem é que foi imergido, batizado por Yohanan, por João Batista, nas águas correntes do Rio Jordão? E sobre quem, depois do batismo, apareceu como forma de pombo, como forma de pássaro, sobre a cabeça de quem? Hã? Não foi sobre a cabeça de Anás, de Caifás, do Sinédrio, dos fariseus, do sumo sacerdote? Não. Não foi sobre a cabeça de Paulo? Não. Foi sobre a cabeça de Jesus, Yeshua, Yehusha, Yahusha. Todos os que estavam ali viram uma forma como que de pombo, de pássaro, pousou sobre ele e ouviu-se a grande voz: Este é o meu filho amado em quem tenho prazer. A ele segui-o. Siga-o, siga ele. Não é interessante isso? Primeiro pássaro, ritual de purificação, imersão, sangue, para a pessoa ser aceita de novo. Mas o primeiro pássaro também simboliza que alguém tem que morrer para que o outro tenha vida. São dois pássaros. Então o primeiro morreu, não é? E vai usar o sangue dele e a água, ok? O sangue dele e a água sendo jogadas sobre o segundo passarinho, que é solto com a marca, com a sagração, com a consagração do sangue. Sangue é a alma em hebraico, a vida sagrada, a vida de Jesus Cristo. Sobre o segundo, ele é livre para voar, não é? Ele é livre para descampar, para alcançar horizontes, para alcançar outros terrenos, fazendas, pomares, árvores, horizontes. Olha que lindo isso. Você está vendo? Isto quer dizer que depois que nós somos lavados, purificados, tanto pela água, mas você está achando que essa água é a água do Rio Jordão. Eu vejo muita gente não se batizar no Rio Jordão, lá em Jerusalém. Não é, não. É só simbolismo. Também não é a água do tanque batismal, né, de um clube aí que a sua igreja aluga. Haja vista que dentro dessas piscinas acontecem tantas coisas nojentas, né? Tantas coisas sujas acontecem lá dentro, não é? Enfim, entra tudo quanto é tipo de gente. Mas o seu pastor induz você a te batizar lá nesse tanque, nessa piscina aí. Mas também tem as igrejas que têm o cuidado de ter o seu tanque batismal na sede. Mas também não é essa água. Essa água é apenas um banho. Batismo significa isso: banho, lavagem, purificação. A água que nos purifica, mesmo, que nos ajuda, está escrito aqui, ó. Presta bem atenção no que eu vou ler para você. Quer ver aqui? Aos Efésios. Dá uma olhadinha aqui, ó. O livro de Efésios, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27, vai estar escrito exatamente assim. Quer ver? Deixa eu ver aqui onde está. Opa. Está escrito assim, ó. Efésios 5, só 26, tá? Rinauten Gazien. Rinauten Gazia, Rinaten Hagiazen. Rinauten Hagiazen Catarizas Tom Lotron Tom Idatos en Remati. Ou seja, ele está dizendo em grego, não é? O que está dizendo em grego? Na veten agiasin catarizas to lutro
tui datos en remate, para que a santificasse, tendo-a purificado com o lavatório da palavra, pela palavra. Olha isso, que coisa interessante, né? A nossa lavagem, o verdadeiro batismo, ele vem pela palavra. Está entendendo isso? Diz assim, aos Efésios 5, 25, 26, olha só 26. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, o verdadeiro batismo, gente, ele vem, lógico que ele vem pela palavra. Ok? Esse batismo das águas, eu sinto muito em te informar, não converteu você a nada, não mudou você a nada, não tornou você mais espiritual, foi mais um ato público, um ritual que colocaram na sua igreja para, de forma bem capciosa, não é? De forma bem chantagista, psicologicamente falando, de forma como sugestão, para chantagear você no seguinte: você se batizou aqui, hein? Agora você não pode sair daqui dessa igreja. Agora você não pode voltar para o tal mundo. Você agora pertence a Deus, pertence a Cristo. Então, esse ato físico, esse ritual que você fez na sua igreja, ele não é um selo que prende você nessa denominação. Ok? É só um ato religioso, um ato público. Porque o verdadeiro batismo e lavagem vem pela palavra, pela pregação. Você já percebeu que em todas as denominações cristãs evangélicas, o tempo está sendo diminuído? Ninguém quer mais ficar ouvindo a palavra. Ninguém quer ouvir mais a palavra de Deus. Não quer. O pessoal quer ver cantor, quer ver show gospel, o pessoal quer ver o camarada da pirueta, voar, dançar que nem o Michael Jackson. Eu vejo aí uns cantores esquisitos aí, das assembleias aí, que ficam no gritinho, uau, né, pulando e tal. O pessoal quer palhaçada, o pessoal quer coisa circense, o pessoal quer circo. Mas a palavra ninguém quer. E tem aquela turminha também, aquele grupinho, né, dos profetas, né, e dos reveladores. O pessoal quer isso, quer revelação, quer profecia, quer blá blá blá, quer pula-pula, quer rola-rola, quer jogar o terno, quer cair. O pessoal quer a lacração no geral. Okay? O pessoal quer um momento de catarse. O pessoal quer um momento de se divertir, de extravasar. Okay? Mas a palavra, por quê? Haveria tempos, diz lá o Brit Hadashah, que a palavra de Deus ela seria como um comichão nos ouvidos. Ninguém comichão nos ouvidos. Uma coisa chata que incomoda, não é? Porque a palavra está sempre como fogo, queimando o pecado, queimando a safadeza, queimando a picaretagem, queimando o charlatanismo, queimando os palhaços, queimando os corruptos, queimando os exploradores da fé dentro da igreja. Por isso que ninguém quer a palavra. O pessoal quer show, né? É isso que o pessoal quer. Presta atenção nisso daqui. Ou revelações, tá bom? Agora, irmão Ben, explica uma coisa. Você explicou aí do passarinho, tal, da água, tal. Eu entendi. Agora, e o que significa o fio de escarlata, o isopo e a madeira? Você quer ver que legal? Presta bem atenção. Eu digitei aqui. A madeira, Jesus Cristo, ele morreu onde? Fala para mim. Numa cadeira? Ele morreu aonde? Numa cama? Onde ele morreu? Jesus morre crucificado, pregado, numa madeira de cedro, madeira, numa cruz. Olha que legal. A madeira usada no ritual tem um paralelo. A madeira usada no ritual aqui, de Vaikra 14:6, não é? A madeira usada aqui, o cedro usado, colocado dentro desse vaso de barro, junto com o fio de escarlata, é usado com sangue. A madeira é usada aqui. Tá tudo junto, tá? Os pássaros representando o Espírito Santo e também Jesus. A madeira representando a cruz de Cristo. O fio escarlata representando o sangue de Jesus. Ok? Então, assim, ambas representam um meio físico pelo qual ocorre a purificação.
nós somos purificados também, não é? Na cruz de Cristo, ok? O cedro é forte, incorruptível e aromático, assim como a obra de Jesus Cristo, que é duradoura, perfeita e agradável a Deus. A cruz feita de madeira, não é? De cedro, aponta para a cruz como símbolo do sacrifício redentor. Melhor, a madeira, a cruz feita de madeira, foi um instrumento da nossa purificação e reconciliação. Assim, a madeira de cedro aponta para a cruz como símbolo do sacrifício redentor, que purifica completamente. E o fio escarlata? O fio escarlata representa o sangue de Jesus. O sangue escarlata, quer dizer vermelho, representa o sangue derramado que traz purificação e nova vida. Assim como um sacerdote molhava o fio escarlata no sangue da ave, o sangue de Cristo nos purifica do pecado. 1 João 1,7. Ou seja, o fio escarlata ele era mergulhado no sangue da ave que morreu. E depois jogado junto com o sopro na ave viva para ela sair livre. Representava a nova vida. O hisopo é a aplicação da purificação. O hisopo era usado para aspergir o sangue, ou seja, aplicar o sacrifício à pessoa. Quando Jesus estava na cruz, deram-lhe vinagre no hisopo. Lembra? João 19, 29? Um detalhe que liga diretamente o hisopo à crucificação. Isso mostra que Cristo é o verdadeiro hisopo, meio pelo qual a purificação é aplicada. As duas aves representam, já falei, a morte e ressurreição de Cristo. Uma ave era morta sobre águas vivas, vida derramada, e a outra era solta, viva, após ser aspergida com o sangue da primeira. Isso simboliza, gente, a morte e ressurreição. A morte sacrificial de Jesus e a vida nova que ele nos concede. Beleza? Agora que você já entendeu isso, né? Essa beleza, esse simbolismo da madeira, a gente vai avançar para o batismo com fogo. Então aqui você já entendeu, beleza? Eu vou apagar aqui tudo isso que eu escrevi, que eu desenhei aqui, que você já entendeu, não é? E nós vamos para uma outra questão que eu vou escrever daqui a pouco. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, né? Eu quero deixar aqui, vou escrever aqui essas palavras, que eu vou ter que usar essas palavras de qualquer maneira daqui a pouco, já, né? Então, eu vou escrever essas duas palavrinhas aqui, que é importante para o nossa live de hoje, tá bom? Aqui, ó. Eu quero escrever essas duas palavras aqui. A primeira eu vou escrever em hebraico, que é essa daqui, ó. Essa aqui em hebraico, que eu tenho que ser rápido que eu vou trabalhar. Mas dá tempo ainda. Presta bem atenção nessas palavrinhas aqui, tá? Nessas letras e nessas palavras aqui é em hebraico. Ok? Bom. Eu tenho essa palavra em hebraico, que é isso aqui, ó. Ou Vaesh, em hebraico. E também eu vou ter essa outra palavra aqui, em grego. Ó. Essa outra palavrinha aqui em grego, tá bom? Essa outra palavrinha aqui em grego.
essa outra palavrinha aqui em grego, essa é muito grande, né? Deixa eu diminuir aqui, senão não vai dar para escrever aqui. Não. Peraí. Fazer ela de novo. Fazer mais rápido aqui, porque a hora está avançando. Ai, ai, ai. Oh, meu Deus. Aí. Aqui assim. Mas essa palavra aqui em grego, né? Ela vai ser isso daqui, ó, em grego. Ok? Pir, que quer dizer uma palavra só, não é? Quer dizer fogo. Aqui, ó, fogo. Fogo. Tá bom? Fogo. O que é mais interessante nessa questão aqui da palavra vaesh, ou baesh, e pir ou piri, hebraico baesh, fogo, e em grego pir ou piri, fogo. Por isso que vem pirotecnia e tal, essas coisas. O mais interessante disso tudo é você entender uma coisa. Que em Mateus capítulo 3 e versículo 12, que é o versículo sequente, né? O próximo versículo de quando o João está falando lá, né? Quando o João está falando, né? No capítulo 3, versículo 11, João está falando uma coisa. Só que não é só aquilo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ok? E aí vem o versículo 12. Versículo 13. Egom me baptizon rimas en redati, né? Eis metanoian rodiopson mo ergomenos ikiroteros mo estin, ok? Ho ek em mexicanos tai e poder mata vastazai autos rimas batstei em pneumati ragio caipiri. Piri. Fogo. Parou aí? Não, não parou aí. Porque no versículo 12, e agora que eu quero que você entenda o que é o batismo com fogo. No versículo 12 de Mateus 3,12, o versículo 12, ele vai começar exatamente assim, não é? Olha só que interessante. Presta bem atenção. Em hebraico, nós vamos ter a seguinte pronúncia. O versículo 13, ok? Vehamorez, vehamosre, vehamosre, vezramorre, beigador, levarech etegarno, veeterra, ó, veeterra, ritar, ikabotz, el otsaro. Be'esh asher lotchibe. Sabe o que está escrito assim? Aqui? A sua pá. É o versículo 12 agora. Versículo 11. Ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo. E no versículo 11. E no versículo 12 agora, a continuação da fala de João Batista. A sua pá. Ele tem na mão. E limpará completamente a sua eira, o seu terreno. Recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo, que nunca se apagará. Fogo inextinguível. Aqui, ó. A sua pá ele tem na mão. E limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo nos celeiros, mas queimará, ou seja, piri, ou baesh em hebraico, piri em grego, queimará a palha em fogo imediatamente. Uma coisa que eu acho interessante, que eu esqueci de colocar aqui, é que tanto no hebraico quanto no grego, um dos últimos significados de fogo no hebraico e fogo no grego, dentro desse contexto de Mateus 3:11,
é isso aqui, ó. Juízo. 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 Juízo divino. Juízo divino. Fogo. Aqui, meus irmãos evangélicos pentecostais, não tem nada a ver com pirueta. Ai, ui, eita Jesus, eita, não tem nada a ver com sapatinho de fogo. Tem labareda, 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 labareda. Não tem nada a ver com isso, não. Tem nada a ver com... Tem nada a ver com pula-pula, com cai-cai, não. Esse fogo do Espírito Santo talvez seja o fogo que nós estejamos carentes ou estamos precisando faz tempo, há muito tempo na igreja. É a palavra, é o fogo divino, é a ira de Deus, é a admoestação, é a exortação, são as lapadas espirituais, são as broncas, entendeu? É a repulsa de Deus contra a palhaçada na igreja, contra as mentiras. Se o Silas Malafaia, se o Edir Macedo, se o Valdemiro Santiago, se o Marcos Feliciano, se o Carlos Magno, se o Magno Malta, perdão, Carlos Magno, se o José Wellington, se o Manuel Ferreira, se o Samuel Ferreira, se o Abílio Santana, se o Jorribe Palharim, se o apóstolo, que se diz apóstolo, que não é, o Estevão Hernandes e a Sônia Hernandes, se esse povo todo tivesse passado por esse batismo com fogo, jamais eles seriam pilantras, jamais eles seriam picaretas, jamais o José Wellington estaria desfilando numa rodovia com uma Mercedes-Benz de 3 milhões ou 11 milhões, com dinheiro suado da igreja. Jamais vocês estariam apoiando político na igreja, político que é idólatra da ditadura nesse país. Um cara que apoiou o Ustra, o maior demônio da ditadura, um monstro que rasgava as mulheres nas celas, nas cadeias do DOP nesse país. Jamais vocês colocariam um retardado, um louco, um psicopata no altar de vocês. Ele e qualquer outro, seja ladrão, de mensalão, seja quem quer que for. Isso é sinal de lepra espiritual na igreja. É sinal de podridão. É sinal de feridas, de chagas podres, imundas, imorais, dentro desses lugares chamados igreja, templo de Deus, casa de Deus. Se o Edir Macedo tivesse passado por esse batismo de fogo que eu estou te ensinando aqui hoje, jamais ele trataria com desdém quando um pastor seu na Bolívia ou na Venezuela se matou, cometeu suicídio, ele disse: e daí? Dane-se, morrer, morreu, não estou nem aí, eu ligo para quem está vivo. Isso é o maior sintoma, a maior evidência de que esse senhor nunca foi batizado pelo Espírito Santo e muito menos pelo fogo. E aí, você quer ser batizado pelo fogo, crente? É o fogo que ninguém quer. Todo mundo quer o fogo da rabiola. Todo mundo quer o fogo da safadeza, o fogo da carnalidade, o fogo daquela coisa teatral, o fogo do teatro. Receba, receba, receba. E aquelas irmãs tudo sem vergonha, sem ter vergonha na cara. Gente séria, gente adulta, mulher casada, caindo, abrindo as pernas. E aí? Tá ruim, né? Tá recebendo fogo agora da palavra e você não gosta, não quer ouvir, né? Se rebolando, se tremendo todo, mostrando o tambor, mostrando a bunda, mostrando tudo, perdão a palavra que eu falei aqui, mostrando aí o traseiro no chão da igreja. Vocês não têm vergonha na cara, não? Vocês são mulheres aí que serem pentecostais? E vocês, pastores safados, sem vergonha, querendo ver as vergonhas das irmãs, a intimidade das irmãs rolando pelo chão. Palhaça, que coisa ridícula é essa? E vocês toleram ainda um moleque chamado Miguel, fazendo uma pura palhaçada, rachando o bico da cara de vocês. Vocês ainda pagam milhares de reais pra esse moleque? Bom, vamos seguir aqui agora.
Então agora a gente começa falando sobre esse tipo de batismo, né? Que interessante. Bom, só para você ter uma ideia, vamos lá. Na Taná, na Bíblia hebraica, nós temos um versículo interessante, uma situação interessante, uma visão que o profeta tem. Zacarias capítulo 3, versículo 2. Em hebraico está escrito: Vayomer Adonai Elah El Hassatan, Vayomer Adonai El Hassatan, Igar Adonai Bechan Hassatan, Veigar Adonai Bechar Raboker, Bir Ushaltal Ilshutain, perdão, Biru Shal Chaim, Halor Zech Udmutzer Meesh. Quer dizer, mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Aqui, nessa visão, Josué é comparado a um tição. Sabe o que é um tição? Aquela madeira que já está preta, tá? Preta não, aquela madeira que já está em brasa viva, não é? Você tira do fogo, a brasa mesmo. Pedaço de lenha parcialmente queimado, tirado do fogo. Ou seja, tição em termos espirituais, não é? Josué é comparado a um tição, uma brasa, metade dele foi queimado, ok? Ou seja, resgatado na última hora, salvo da destruição. Deus está dizendo que Josué foi tirado das chamas, mesmo sem mérito próprio. Todos nós, eu e você, talvez precisamos passar pelo batismo com fogo do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, pela palavra dele. No tempo dele, de Yeshua, por que Isaías 53 vai dizer que quem deu crédito à nossa pregação? Porque ninguém queria ouvir a palavra dura, divina de Jesus. Euangelion em grego. Euangelion em grego quer dizer bom e novo, boas novas. Mas quando se trata de safadeza, quando se trata de displicência, quando se trata de reincidência, quando se trata de gosto de ser canalha, de gosto de ser malandro, de gosto de ser 171, de gosto de ser charlatão, de gosto de ser hipócrita religioso, quando se trata de gosto de pecado, quando se trata de gosto de meter o louco nos irmãos, não é? Usar a Bíblia para tirar dinheiro, porque pastor vagabundo não quer trabalhar, e mesmo que trabalhe ainda quer ganhar com o dinheiro suado dos membros da igreja, metendo um louco, distorcendo a palavra dízimo, distorcendo a oferta, distorcendo os rituais do Antigo Testamento, não é? Transformando tudo isso num grande marketing, não é? Transformando tudo isso em cash, em grana, em monopólio, não é? Tudo isso em imposto e tributo divino, enganando os irmãos, dizendo que os irmãos precisam dar, senão vão para o inferno porque são ladrão. Quando se vê essas palhaçadas, essas canalices, esses malandros no altar de terno e gravata com Bíblia, se autodenominando profetas reveladores mentirosos, não é? E induzindo as pessoas a um fogo estranho, que não é o fogo divino, calor do Espírito Santo, que palhaçada, não é? Levando as pessoas a cair, a rolar pelo chão, uso indevido, né, da medicina, que é crime, não é? Mexendo com a mente, mexendo com a psique das pessoas, fazendo as pessoas caírem, achando que estão com poder espiritual, com o poder do Espírito Santo. Ninguém quer passar pelo fogo, pela palavra dura de Jesus. E ele já veio criticando, metendo o pau e condenando o monopólio no templo, a petição de dinheiro, de grana, a comercialização por perdão de pecado, a comercialização por cura, tudo isso que você já sabe. Essa parte, ninguém quer ser queimado. Josué nem merecia. Está escrito aqui, não é? Nós precisamos passar por esse fogo. E aí, você quer ser batizado com fogo, meu irmão? Com o verdadeiro fogo da palavra espiritual de Jesus, de Deus e do Eterno? É necessário que o que você aprendeu como doutrina, é necessário que o que você aprendeu, não é? Que é legal diante de Deus, que é legítimo,
tirar dinheiro das pessoas, dízimo, oferta, voto, campanha, propósito, sacrifício, a venda dessas porcarias aqui na igreja, né, que vocês vendem porque vocês não têm escrúpulos, não têm respeito, essas porcarias como a Arquinha da Aliança que vocês vendem como escrúpulo para abençoar a casa das pessoas, ou vendem óleozinho, não é? Ou então vendem livros, ou então vendem lençóis, lenços ungidos, aguinha ungida, aliança ungida, chave ungida, bloquinho ungido, né? Vocês precisam ser queimados. E essa queima está acontecendo agora, aqui nesse momento. É a palavra que está queimando você, seu sem vergonha. Você precisa aprender a ter respeito com as Escrituras e a ter respeito com Deus e a ter respeito com as pessoas que vão na igreja. Que a maioria é pobre, que mora em Boca, que mora em zonas de pobreza extrema, que mora em comunidades, que mora em favelas, em periferias, em subúrbios, que trabalham, que ganham um salário desgraçado nesse país, não é? São humilhadas pelos seus patrões, pela empresa, são humilhadas pelas empresas de transporte público que não dão um serviço de qualidade, são assaltadas do ponto de ônibus, tem desconto nos seus salários pelos urubus ensandecidos desses políticos desgraçados desse país. E ainda vocês querem que a pessoa dê 10%, 20%, 30% oferta, voto, campanha, sacrifício? Vão para o inferno vocês? Que homens de Deus vocês são? Sabe por que a igreja está nesse estado hoje no Brasil? Porque ela nunca passou pelo batismo com fogo. E o batismo com fogo é a ira de Deus. O batismo com fogo vindo de Deus contra todo esse tipo de canalice que tem nas igrejas. Por isso que nós lemos. Deixa eu cair aqui, e às vezes eu me apoio aqui. Ok? Deixa eu ver aqui. Antes que caia aqui para mim. Não quero que caia. Vamos lá. Por isso que nós lemos isso daqui que eu li para vocês em... Aqui, ó. Está aqui em grego. Aqui, Mateus capítulo 3, né? 3:11, ó. 3:11. Mateus 3:11. Peraí. Deixa eu ver aqui. O que eu tinha colocado aqui? Mateus. Eu li ali em hebraico, né? Vou colocar aqui. Opa. Aqui fica mais fácil para eu poder coisar aqui. Pronto, agora vai. E esse Mateus 3:12, que é a sequência do 11, não é? Em hebraico eu já li, Mateus 3:12. Vegamorer beyador, não é? Levarer et garno, ve et rachetar ikbots, el otsaro, não é? Ve et gramot isrofe be esh yasher lotzbe. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. O que está faltando no Brasil e nos Estados Unidos da América Central, o que está faltando no mundo do Ocidente, olha, se eu fosse Jesus, eu pegava essa pá e arrebentava na orelha desses vagabundos, esses canalhas, com o Benihim e toda essa tropa, essa troupe, esse bando de canalhas que dizem ser pastores e não são, dizem ser profetas e não são, dizem ser missionários e não são, dizem ser obreiros e enviados de Deus, anciãos e não são. Ah, se eu fosse Jesus com essa palha, com essa pá, ô Valdemiro, ia deixar você naquelas partes roxa inchada, Você, Malafaia, toda essa corja aí da Assembleia de Deus do Belém, da Assembleia de Deus do Madureira, né? Todo esse povão aí, esses pastores, todos arrogantes, soberbos, que se acham os deuses na terra, né? Que pisam as pessoas, que humilham as pessoas, que humilham as mulheres do círculo de oração, as irmãs que oram, que buscam, que clamam, os crentes evangélicos que vão aí e que enchem vocês, eu não posso falar a palavra que é feia, não é? A cueca de vocês de dinheiro e que vocês aplicam em outro país, porque vocês são tão canalhas como o crime organizado nesse país. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Eu dei uma falha aqui.
Mas, enfim, eu acho que vocês entenderam, né? Eu acho que, deixa eu ver aqui. Ver se eu pego de novo. Vamos continuar aqui, tá? Vamos ver se vai dessa vez. Aqui, ó. Eu acho que agora veio para mim aqui. Mateus 3:12. Presta bem atenção no que eu vou ler para você. Olha só o que está escrito. Eu li em hebraico, agora em grego diz assim. Hotepiton entiquiri autou. Kai diacastariei. Ten halon autou. Kai sinixasei. Kai sinaxei. Tom setom autom. Eisten apoteken. Tode aquirion. Catacause piri as bestou. Ou seja, ó, e vai indo. Utopition em tid querido aftur. Quem diacatarei. Tid alon aftur. Que sinaxeton seton aftur isten apoktin. Apotikin. Todiairon. Catacase piron a veston. A sua paz está na mão, limpará completamente a ira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Então você veja que sempre aonde tem pecado, onde tem abominação, aonde tem sujeira, e eu sei que vocês gostam muito de olhar para as pessoas que não vão na Assembleia de Deus, não vão na igreja, e sempre classificar tipos de pecado nas pessoas. Ah, porque o cara tomou uma cerveja, está pecando. Ah, porque o cara fez isso. Ah, porque o cara é da Umbanda, do Candomblé. Porque o cara é idólatra. Ah, porque o cara é não sei o quê. Ah, porque o cara é não sei o quê. Ah, porque o cara é homossexual. Porque tudo isso vocês gostam de meter o pau. Vocês gostam de ser o juízo de Deus na terra. Mas vocês estão mais podres. Vocês são mais o fogo do inferno do que o fogo divino na terra. Porque passar pelo fogo, pelo batismo com o Espírito, o batismo com fogo, ninguém quer. A sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a eira. Essa eira aqui, esse terreno, pode ser o Brasil, pode ser todo o Ocidente, onde tanto a Taná, em hebraico, a Bíblia hebraica, quanto a Brit Hadashah, o Novo Testamento, a Bíblia em grego, foi totalmente mudada, foi totalmente adulterada, foi totalmente pervertida, para poder vocês fazerem a lambança que vocês vêm fazendo no mundo desde a igreja do 4º século até agora. Feito os membros da membrazia, feito os neófitos, não é? Feito as pessoas que frequentam como otárias, como idiotas e como bestas, enganando as pessoas com o foguinho do inferno. Vocês têm sido esse fogo que destrói as pessoas. Porque o fogo de Deus não vem para destruir ninguém. Não é? Mas o fogo de Deus vem para destruir pecado, canalice, falsidade, vagabundagem, mentira teológica, mentira religiosa. Por isso que Zacarias está dizendo que o Josué, o sumo sacerdote Josué, ele é comparado a um tição, não é? Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Quer dizer, quando você passa pelo julgamento de Deus, quando você passa pelas contestações de Deus, quando você passa pela lei de Deus, não é? Você é queimado. Quando você é queimado, em estado de brasa, você se torna uma outra pessoa. Porque tudo que era podre, tudo que era ruim, foi queimado ali. Por isso que eu estou falando, essa igreja brasileira não passou pelo batismo com fogo ainda. Isso que você falando para você que rodar, cair no chão, pular, gritar, é tudo conversa para boi dormir. Qualquer pessoa, qualquer criança ouve, escuta e grava e memoriza. Qualquer pessoa que vai na igreja memoriza. Isso não é língua estranha, não é língua de Deus, não é língua dos anjos. Isso é língua vaidade da carnalidade, criada, não é? Pela questão da neurolinguística, da picaretagem pentecostal. Ok? Aqui Josué é comparado a um tição
pedaço de lenha parcialmente queimado, tirado do fogo, ou seja, resgatado na última hora, salvo da destruição. Deus está dizendo que Josué foi tirado das chamas, mesmo sem mérito próprio, ok? Ele simboliza Israel passando pelo êxito, pelo exílio, fogo da disciplina, mas Deus decide restaurar, purificar e vestir de novo, não é? Vestir de novo. Então nós vimos que o simbolismo do fogo é dentro do contexto de queimar, de destruir, não é? É de repreender, chamar atenção, de dar uma bronca, de corrigir, não é? Entretanto, porém, não o todo, mas o suficiente para purificar, para destruir o mau caratismo, não é? A deficiência de caráter e de ética, o pecado. Isto é a graça de Deus, o juízo e também a misericórdia do Senhor. Lembra que eu falei? A palavra em grego, pir, quer dizer fogo, e também baesh ou vaesh, em hebraico, fogo, dentro do contexto de Mateus 3:11 e Mateus 3:12, os dois versículos do batismo com fogo. Essas duas palavras no final, o significado delas em hebraico e em grego é juízo divino, é ira de Deus. Então, conversa é essa de já foi batizado com fogo, meu irmão? Charopada, palhaçada, idiotice teatral. Ok? Ai, ai. Agora vamos dar uma olhadinha no livro de Atos, capítulo 2 e versículo 3. O que nós temos lá? Nos dá esse entendimento. O primeiro batismo nas águas, depois do batismo pelo sangue de Jesus, lá na cruz, e o terceiro batismo pelo fogo e com fogo. Veja, nós vamos ler assim em grego. Kai optenson autores. Diamerizonai glossai, língua, glossai, Josei Pirus, Kai ekatisen, Efrena, recaston auton. Olha só o que está escrito em Atos capítulo 2, versículo 3. No cenáculo, né? Tem aquela musiquinha lá. Os discípulos de Jesus no cenáculo orando estavam. Uns falavam em língua estranha da baia e outros até profetizavam. Os fariseus diziam, estão embriagados. Nesse dia o Espírito Santo lhes foi dado. Estão ouvindo esse eco de aleluia. Esse barulhão de glória a Deus. Glória a Deus. Mas será que essas línguas eram línguas... Será que essa língua que desceu no cenáculo, em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, talvez cumprindo a profecia de Joel, e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos velhos terão sonhos, vossos filhos profetizarão. Será que essa língua... Será que é isso? Será que essa palhaçada que você vê nos púlpitos da igreja aí? Eita, será que é isso? Garanto para você que não é isso. É isso daqui, ó. Eu vou ler para você. Atos capítulo 2, direto das Escrituras, para te ensinar, tá bom? Para você não cair nesse conto, na carochinha aí, nessa bobagem toda. Não sintam-se ofendidos. Vamos na palavra. Tem que ir pela palavra. Não é pelo que eu estou falando, vai pela palavra. Olha só. O livro de Atos, capítulo 2. Vou provar para você, tá bom? Atos, capítulo 2. Veja só. Está escrito assim, o Pentecoste. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, que é uma festa, não é, mosaica, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como o gritar de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes, olha só, apareceram-lhes então línguas como que de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo.
e começaram a falar em outras línguas. Olha só, lembra que João disse? Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas virá outro mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, ok? Aqui foi o batismo com o Espírito Santo. Só que aqui, no texto, no contexto que nós estamos lendo, não está dizendo que eles foram vistas, apareceram então línguas como que de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. Né? E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Mas que língua é essa? Orianda, lavaia, vem catapassuta e canta, eis que não sei o que, palavra. Não é nada disso, meu irmão. Eu sinto muito, você pode estar bravo agora, me xingando, me odiando, me chamando de herege, de apóstata, de estar pecando contra o Espírito Santo. Não é nada disso. Eu provo para você aqui no texto. Vamos ver que línguas eram essas? Presta atenção. Por isso que eu falei para você estudar sobre glossolalia, não é? Glossolalia e xenoglosia, ok? Muito bem. E pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram repletos do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedesse se exprimirem. Conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem. Eu estou lendo a Bíblia de Jerusalém, tá? Achavam-se então, olha só, em outra tradução vai dizer, conforme o Espírito lhes concedia. Agora preste atenção. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos, vindos de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, a multidão ocorreu e ficou perplexa, pois cada pessoa daquela que estava aí de nações diferentes, não é? Que não dominavam ali, não falavam, digamos, o hebraico, tal, aquela coisa. Vamos supor, bom, eu vou explicar daqui a pouco. Nações que debaixo do céu, com o ruído que se produziu, a multidão correu e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia falar em sua própria língua, em seu próprio idioma. Será que naquele momento lá em que desceu o Espírito Santo, ou que chegou a presença do Espírito Santo ali, com língua de fogo, será que os irmãos da igreja, não é? Será que Pedro chegou e começou a falar com um italiano ou alguém? Peraí, vamos ver. Estupefatos e surpresos diziam, não são acaso galileus todos esses que falam? Por quê? Porque o pessoal da Galileia era visto como pessoas muito pobres, de favela, a comunidade da Galileia, pessoas que não tinham terminado seus estudos, eram analfabetos, semi-analfabetos, eram mais pessoas rústicas, né? Pescadores ou da agricultura, ok? Não tinham elevado conhecimento, nível, não falavam nem bem o seu idioma, ok? Muito bem. Então, estupefatos e surpresos diziam, não são acaso galileus todos esses que falam? Como é, pois, que os ouvimos falar, cada um de nós, no próprio idioma em que nascemos? Como é que eles estão falando? Pô, eu não sou daqui, vamos supor hoje, tá? Chegou o Espírito Santo, viram línguas repartidas entre eles, e eles ficaram tão excitados, tão alegres naquele momento, que ao invés de falar português, uma pessoa, um analfabeto que nunca falou grego, começou a falar grego. A outra irmã que nunca foi para a escola começou a falar russo, o outro começou a falar mandarim, chinês, o outro começou a falar japonês, o outro começou a falar inglês, né? O outro começou a falar francês, espanhol, e assim vai. Né? O outro começou a falar polonês, idiomas naturais, que se compreende, língua aqui desse planeta, desse mundo, irmão. Ninguém começou a falar Orianda, Labassuri, canta, Machaia, Shei, canta, Labassui, vem, pre. Xaropada é essa? Pelo amor de Deus, segue o texto, segue o contexto, segue a palavra. Pelo amor de Deus, gente, o que serve a Bíblia para vocês? Para que vocês têm a Bíblia? Pega então Atos capítulo 2, joga no lixo e prevalece a ideia, o conceito, prevalece o que o pastor acha. É isso? Tá esquisito, né? Então vamos lá. Partos, olha quem estava lá. Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, novos convertidos, cretenses e árabes,
nós os ouvimos anunciar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Por isso que boas novas, as maravilhas de Deus lá de cima. Então aquele bando de gente, dos seguidores de Jesus, praticamente a maioria semi-analfabeta, um analfabeto funcional, não sabia ler, não sabia escrever, exceto Lucas, Mateus, não é? Nicodemos, esses eram estudados, ok? Agora o resto era gente simples, do mato, né? Eram mazaropes da vida, gente. Eles não sabiam falar outro idioma, mal sabiam falar o hebraico ou o grego na época. E esse foi o fenômeno da grossolalia, ou xenogrossia. Esse foi o fenômeno sobre eles. Eles começaram a falar das maravilhas de Deus para estrangeiros, para gringos, cujo idioma eles nem sabiam, nem como pronunciar, não sabiam nada. Você entende? Agora, o interessante aqui nesse texto é que nos fala sobre línguas repartidas como de fogo, né? Línguas repartidas como de fogo. Presta atenção nisso aqui que eu vou ensinar para você aqui, ó. Línguas repartidas como de fogo. Ó, na cabeça de cada um, vamos fazer aqui um bonequinho aqui, na cabeça de cada um, apareceu língua, como se fosse uma língua, né? Assim, isso aqui, ó, mais ou menos, ó. Vamos lá? Línguas repartidas como de fogo. Vamos lá. Línguas repartidas como de fogo, ok? Então, o texto está dizendo que foram línguas como que de fogo, né? Como de fogo, mas não era de fogo, ok? Línguas como de fogo, que eram os idiomas estrangeiros, ok? É isso aqui, tá lá. E aí eles começaram a falar em línguas que eles não conheciam, que não era uma língua divina, tem nada a ver, tá? Não era uma língua divina, não era um idioma do outro mundo, não era orienta la baia, oricanta la bassuiche, não era nada disso, tá bom? Eram idiomas, o Espírito Santo, essa língua como de fogo, você vai entender, deu a capacidade deles falarem outros idiomas para evangelizar, falar do reino dos céus. É isso que aconteceu e ponto final. Agora, dá uma olhada aqui. Vamos seguir isso aqui. E aparecem distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou sobre cada um deles. Muito bem, o autor usa símbolos como língua e fogo. Olha que interessante, né? Nós sabemos que a língua é descrita na Bíblia, né, como um fogo. Se você pegar a carta de Tiago, no capítulo 3, versículo 5, nós vamos ler assim em grego, ok? Kainhen glossa pir, glossa língua, pir fogo, lembra? Kainhen glossa pir, ho cosmos, tes adikias, reglossa katitastai, entois melesin, remon gen Lusan, Holon, Tosumakai, Lojogomenen, Hipotes Genes. Ou seja, Tiago está dizendo assim, e a língua é um fogo, um mundo de injustiça. Contamina todo o corpo, incendeia o ciclo da existência, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha isso, a língua comparada ao fogo e fogo do inferno. Inferno, destruição. Inferno, sepultura. Inferno, decomposição. Ó, olha isso. Entendemos então que essa língua, como que de fogo, em Atos 2:3, é a língua superior das instâncias espirituais. Ok? Mas muito mais elevada
santa e divina do que a nossa língua carnal, corruptiva, venenosa, não é? Cheia de veneno, destrói. E como o fogo do ódio, da maldade, queima e destrói pessoas. O reino de Deus dentro de cada um de nós. O Garden, o paraíso, não é? Dentro de nós. E dos outros. Por isso é necessário receber este tipo, não é, de batismo. Essa língua divina aqui, que estava sobre os discípulos, sobre os seguidores de Jesus, do cenáculo, do batismo com o Espírito Santo, o fenômeno do Espírito veio para dar a Pedro, para dar a Tomé, para dar a todos os discípulos, agora apóstolos de Jesus, não é? E as mulheres, essa fagulha, esse arder, esse fogo, essa consciência, não é? De que Deus não concorda com safadeza no altar, de que Deus não concorda com malandro no altar, de que Deus não concorda com cafajeste no altar, de que Deus não aceita picareta, vagabundo, explorador da fé no altar, de que Deus não aceita adultério, Deus não aceita violência, mentira, fofoca, racismo, xenofobia, homofobia, que Deus não concorda política suja dentro da igreja, que Deus não concorda mercantilizar, tornar as coisas dele em comércio para sustentar vagabundo e sua família. Porque esse fogo aqui não é só o aquecer do espírito. Não, esse fogo aqui é para queimar essas coisas horrorosas do ser humano. E essa língua aqui, como que de fogo, repartida, língua como que de fogo, está escrito lá, é para o cristão, ou aquele que crê em Deus, ter a ética, ter o caráter, ter o fogo da espiritualidade que incendeia e deixa ele nervoso, para ele queimar, para ele ir contra falso padre, falso espírita, falso pai de santo, falso pastor, falso missionário, falso presbítero, falso obreiro, gente falsa, hipócrita. E esse fogo deve ser reacendido nas igrejas. Esse fogo deve incendiar a cada um de vocês. Você quer ter um sintoma que você está batizado com o Espírito Santo? Comece a exercer o fogo do batismo que Jesus te deu. Fogo, palavra que queima, palavra que arde. Lembra que eu li? Em Tiago 3 está dizendo que a língua de algumas pessoas arde como fogo e incendeia. A língua do fofoqueiro, da fofoqueira, do condenador, sabe? Você entendeu, né? Aquela pessoa que tem uma língua maldita, cheia de veneno. Essa língua queima para o mal. Mas você pode usar a sua língua para contestar. Você pode usar a sua língua para apontar. Você pode usar a sua língua para exigir dentro da palavra. Você está dentro da palavra. Você pode usar a sua língua para não concordar e para queimar os atos, as campanhas, os conceitos, as teologias, as teorias, as ideias do pastor da sua igreja, do padre da sua igreja, que está vilipendiando, que está usurpando as escrituras, que está mentindo para você, para tomar a sua grana, tomar a sua alma, tomar a sua vida. Está entendendo? Muito bem. Então vamos lá. Oxa, onde eu parei aqui? Ué, já foi? Então acabou na live. Então, portanto é necessário esse batismo. Essa língua, ou espécie de língua, como que de fogo. Ou seja, os juízos de Deus, o que Deus não aceita, o que Deus diz não. Você quer ver uma coisa, não é? Existem várias igrejas que colocam em cima do seu altar isso daqui, ó. Coloca isso aqui em cima do altar. Ah, mas é um simbolismo. Está aqui no altar, mas a palavra diz, Deus diz, está escrito em Josué ou em Jeremias, está escrito. Não toquem mais, não falem mais na Arca da Aliança, não tragam ela à memória, não a reproduzam. Acabou. O que mais tem hoje na igreja é o quê? Arca da Aliança nos altares. E aí, pastor? E aí, apóstolo? E aí, apóstola? Hã? Se eu falar para você que você está errado, é simbólico, está errado. Deus falou para não fazer, para não colocar. Não pode. Hã?
na maquete que tem lá do templo, do terceiro templo em Jerusalém, no Museu do Templo, eles nem fizeram isso daqui, porque há uma condenação de própria do Eterno para não fazer mais nenhum tipo de arca, não falar, não trazer o coração ali na memória e não fazer réplica dela. Mas vocês fazem. Por quê? Porque vocês não têm vergonha na cara, temor de Deus. Vocês não respeitam Bíblia, coisa nenhuma. O que vocês querem é isso aqui, bonito na igreja, para tirar grana das pessoas, sim senhor. Tá? Para levar as pessoas ao erro. Beleza? E aí? Senhor, fogo do Espírito Santo. Está te queimando agora. Te comove? Você sente alguma coisa? Pela palavra. Não. Sabe por quê? Porque você não é ainda batizado de verdade. Você não é purificado pela palavra. Quando nós somos purificados pela palavra, nós não fazemos nada que esteja fora da palavra. Nós só fazemos aquilo que está dentro da palavra, dos ensinamentos da palavra. Está na palavra? Beleza. E aí? Está na palavra, especialmente no Novo Testamento, em Jesus, né? A nova aliança, está na nova aliança, está na palavra? Beleza. E aí? O que você me responde? Nada, porque você não tem contra-argumentar a minha pessoa. Ou melhor, a palavra de Deus. Por isso que você ainda não é batizado, não é convertido, não passou pelo fogo do Espírito Santo. Porque no dia que você passar pelo fogo do Espírito Santo, você deixa de fazer essas palhaçadas, esses teatros para enganar as pessoas da sua igreja. Muito bem, admoestações de Deus, os juízos de Deus, advertências e exortações, admoestações de Deus pelo Espírito Santo, com a língua espiritual em nossa psique, né? Em nossa mente, alma, pensamento, raciocínios, desejos, planos, destruindo assim e condenando, sim, o nosso eu. A melhor coisa é você condenar a si mesmo antes de condenar ou julgar os outros. Olhe para si mesmo, não é? Antes de tirar um cisco do olho do teu irmão, veja a trave que está no seu, né? O nosso Yetzer Hara, que é a nossa má inclinação, que é a palavra Hassatan ou Satã do hebraico, não é um ser não de rabo e chifre, tá? São as nossas inclinações, energias dentro de nós, beleza? Quando nós conseguimos subjugar, nos libertar dos nossos Yetzer Harás, dos nossos satãs, dos nossos demônios, das nossas emoções e pensamentos ruins, falhas, defeitos, né? Dos nossos preconceitos e discriminações, maus hábitos, aquelas coisas, aí nós conseguimos chegar talvez à estatura de um varão perfeito, de uma pessoa que representa a parte espiritual, que representa o amor, a misericórdia e a compreensão e a igualdade. Muito bem. Só água não resolve, como eu já disse. É necessário morrer para dar lugar ao outro. Se você está sendo assim, hipócrita, religioso, e na verdade você é ruim, você é falso, você precisa morrer, dar lugar a uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Beleza? Mas também é necessário ser mergulhado ou receber a aspersão do sangue de Jesus, como o leproso, como o passarinho lá de Levítico 14. Não é? Para chegar à santidade é preciso mergulhar também no fogo, nas chamas e queimar o que for preciso para renascer uma outra pessoa. Tá vendo só? 1 Pedro 1, 6, 7. Isso acontece para que a fé que vocês têm, mais valiosa do que o ouro, que perece, mesmo sendo provado pelo fogo, seja achada em louvor, honra e glória na ressurreição de Jesus. Viu? Isso acontece para que a fé que vocês têm, mais valiosa do que o ouro, que perece mesmo sendo provado pelo fogo. Talvez você ainda não foi provado pelo fogo, hein? Talvez você ainda não foi provado pelo fogo, e o que você mais precisa é passar pelo fogo de Deus. Entender o que Deus aceita e o que Deus não aceita. O que Deus quer e o que Deus não quer para você, para a sua vida, para o seu ministério, enfim. Então nós temos duas palavras em idiomas diferentes, do grego e hebraico, mas com o mesmo termo, fogo. Pir, piri, e em hebraico, baesh, vaish. O que elas têm em comum? Não é só o vocábulo, o fogo, mas o significado que entra exatamente no contexto de Mateus 3, 11 e 12, gente. Vocês entenderam aqui? Fogo,
ok? Ele tem a pá na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Eu vos batizo com água para o arrependimento, não é? Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha isso, o Espírito Santo e com fogo, não é? Dentro do contexto bíblico, qual o significado de fogo? Nós já falamos. No hebraico, vaesh. No léxico de Strong, primeiro, fogo, né? Fogo, chamas, fogo sobrenatural, fogo para cozinhar, assar, fogo do altar, a ira de Deus, no hebraico. Olha quantos significados. E o último é a ira de Deus. Hã? Tá vendo aí? Também significa feder, cheirar mal, apodrecer, mau cheiro, fedor. Logo, murmurar e sussurrar. Olha isso. Porém, o que mais se encaixa no texto e contexto é a ira de Deus. No grego, piri, fogo, literalmente, depois fogo purificador e terceiro, fogo de Deus, tá vendo? Tanto no hebraico quanto no grego, é fogo. No contexto de Mateus 3, 11 e 12. Não é fogo do Espírito Santo não, tá? Não é fogo de pular não na igreja não. Então temos uma concordância de equivalência, tanto no hebraico como no grego. Fogo é o símbolo do juízo de Deus, e não emoções, sensações, não é? Histerias, pula-pula, descontroles e desequilíbrios, ou cair, não é? Rolar, não é? Estremecer no chão. Porque diz que ele, Jesus, tem em suas mãos uma ferramenta, a pá. Ele tem a pá nas suas mãos, ok? Vamos entender esse negócio da pá das mãos de Jesus? Ah, meu Pai, ele tem a pá em suas mãos. Jesus tem a pá. Ele está na eira, né? Um lugar plano onde o trigo ou outro cereal era colocado para ser trilhado, pisado, batido, não é? Para soltar os grãos da espiga. Não é? O trigo era levado para um chão batido, onde animais como boi, burros ou uma espécie de trenó com pedras, metal embaixo, passavam em cima para ser esmagada e a planta separada, assim a espiga da palha. Depois vinha outra etapa, e essa é que entra Jesus, a pá. Lançavam a mistura ao vento com uma pá. O vento levava a palha leve. Os grãos pesados caíam para ser recolhidos, e a palha era lançada ao fogo, era descartada e queimada. Nós aprendemos aqui que muitas vezes, não é? Muitas vezes, na vida, surge o tempo de Deus requerer os nossos grãos, frutos que estão escondidos e guardados, ou impossibilitados de servir o grande fazendeiro, o Senhor, porque a palha está grudada, está enroscada. Então é necessário sermos lançados ao chão, à terra, ao pó ou às pedras, e sermos batidos várias vezes, até sermos pisados por grandes bois, situações que nos despedaçam, para sair de nós a palha, a casca, e o Senhor colher o trigo, o chão, o trigo, o grão, o que são essas palhas. Duas coisas eu posso te ensinar. São os sofrimentos da vida, que a religião coloca como as cascas, a palha, que impede de você colocar para fora as suas pérolas, os grãos, o trigo, os frutos que você tem para dar. Quando as pessoas estão como o trigo, mas ainda não colocam para fora o fruto, não coloca para fora o cereal, ali o trigo bonito, pronto para ser aproveitado, os seus dons.
porque o seu pastor não deixa, porque a doutrina não deixa, porque o seu pastor é um egocêntrico, só o filho dele, só a família dele, ou o padre, seja lá quem for. Não se reconhece como trigo, não reconhece os seus dons, e você está tantos anos aí sufocado, sufocada, pedindo uma oportunidade, uma confirmação de Deus para sair desse ministério. E eu te digo que essa confirmação é agora. É agora que o Senhor está falando com você. Cai fora desse ministério para ser um trigo e dar frutos para as pessoas, para alegrar o teu fazendeiro, alegrar o dono, aquele que te plantou, aquele que te cultivou. Sai fora daí. Chegou a hora. Essa é a resposta de Deus para a sua vida. Quantas pessoas estão sofrendo nas igrejas evangélicas pentecostais, sendo batidas, massacradas, pisadas, não é? E não conseguem dar o seu fruto. Estão sendo vistas, tratadas como palha apenas. Cuidado. Nós aprendemos, não é? Coisas maravilhosas com essa mensagem. As palhas também podem representar, estou acabando a live, tá? Os erros e os pecados, pessoas sem fruto, obras mortas, ações que parecem boas, mas não têm vida e nem fruto, né? Religião sem transformação, só de aparência externa, sem mudança do coração. Vida sem arrependimento, pessoas que rejeitam a vontade de Deus. Tudo o que é inútil, espiritualmente, hábitos, pecados, hipocrisia, palha, o que Deus não pode usar e não tem peso eterno. O fogo revela. O fogo revela o que era verdadeiro, ou seja, o trigo, e o que era o vazio, a palha. O Espírito Santo purifica o trigo. O fogo do juízo consome a palha. Olha cada coisa, não é? Hebreus, capítulo 12, versículo 9, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, não é, diz e compara, dizendo que Deus é um fogo consumidor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Rogarteus remon pirin, né? Rogarteus remon pir, catalanaliscon. Ou seja, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ou seja, tudo o que é sujo, abominável, imprestável, inútil, pecaminoso e que só atrapalha, é consumido por Deus. Sendo ele, melhor dizendo, como um fogo consumidor, quando lemos em Apocalipse 1,14, na visão de João, na ilha de Patmos, lemos assim o seu depoimento. Ao ver Jesus, Yeshua, João vai dizer assim em grego, rete kephalen, autu kai irai, ti res, ou tri res leukai, leukairos erion, leukon hoskion, kai roi, oftalmoi, autu hos flox piros. João está dizendo a sua cabeça na visão que ele tem na ilha de Patmos, Apocalipse, não é? João está dizendo assim, a sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã branca, como neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Olha isso? Seus olhos eram como chama de fogo. Então estamos vendo a palavra fogo sendo bem utilizada pelos escritores bíblico dentro de um contexto, não é, de queima e destruição. A tudo o que não presta e nada tem a ver com emoções, nenhuma analogia a fogo que faz crescer espiritualmente ou que dá poder e faz a pessoa pular, rolar, cair, desgovernada, gritar, sapatear, em transe, rodopiar ou falar em línguas estranhas. Não há nenhuma sintonia, não há nenhuma sincronia, nenhuma ligação com outra palavra grega, fanerose. Fanerose. Vamos ver o que essa palavra quer dizer? Dá uma olhadinha nisso aqui agora. Estamos acabando a live já, tá? Então, eu vou ter essa palavra aqui em grego. Essa daqui, ó. Ó, presta atenção. Grego, tá? Essa palavra aqui em grego, que é
Fanerose. Sabe o que quer dizer isso aqui? Fanerose em grego? Fanerose em grego. Vamos lá. Essa palavra fanerose quer dizer manifestação. Está vendo o perigo de pegar uma palavra em grego e querer inserir ela dentro de um contexto, não é? Para enganar as pessoas? Fanerose quer dizer manifestação. É melhor eu escrever aqui. Fanerose. Eu acho que eu escrevi muito grande a fanerose. Só para vocês entenderem aí esse pulo-a-pulo nas igrejas, tá? O que fizeram? A bagunça que fizeram, né? Ó, pegaram essa palavra aqui, oh meu Deus do céu. Pegaram essa palavra aqui, ó, que eu escrevi agora há pouco aí, ó. Ó, tá vendo? Pegaram essa palavra aqui, ó. Fanerose, ó. Fanerose. E essa palavra fanerose, ela significa isso aqui, ó. Manifestação, revelação, não é? Tornar visível, tornar visível, deixa eu ver, tornar claro, deixar evidente, não é? Enfim. Tornar visível, deixar evidente, aqui é isso mesmo. E também ela vem da raiz faneron, não é? Essa raiz aqui, ó. Ela vem dessa raiz aqui, ó. Faneron quer dizer revelar, mostrar, fazer aparecer. Revelar, mostrar ou fazer aparecer. E é dentro disso aqui, ó, desse fazer aparecer, que eles vão pegar a palavra grega faneros, da raiz farons, não é? Da raiz faneron, poder visível no homem. Que é quando o camarada recebe lá e fica pulando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você conversa para boi dormir. De onde eles tiraram isso? Eles tiraram isso, sabe de onde? De um versículo do apóstolo Paulo, quando ele fala sobre os dons, o texto e o contexto. Não é de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, se não me engano, que está escrito assim, Paulo fala assim, ecasto dedido time, refaneroses, tu pneumatos prostosin feron, ou seja, mas a cada um é dada a manifestação do Espírito para o que for útil, Este capítulo fala sobre dons do Espírito Santo. Ele não tem nada a ver com meu Deus do céu, pula-pula, cai-cai, rodopio, a febre da vaca louca, não é? Cair pelo chão, rolar, estribuchar-se, ou histerismo e gritarias, etc. Ok? Portanto, isso não pode ser nunca batismo com fogo atrelado ao Espírito Santo, ou sentir, ou estar cheio do poder de Deus. Fanerose quer dizer manifestação. Revelação do quê? Das coisas espirituais lá de cima. Não vai ficar revelando a vida das pessoas não, tá? Mas existe sim essa capacidade espiritual como uma espécie de vidência. É o dom da vidência. Existe sim. Eu sei porque eu passo por isso às vezes e já fui agraciado com esse dom algumas vezes através de outros videntes de Deus. Ok? Isso existe. No mundo inteiro, em todas as religiões. Acabou. Né? Não é algo que foi, como é que se fala? Patenteado no cartório divino só para os crentes evangélicos da igreja pentecostal. Conversa para boi dormir.
tem tudo quanto é religião, todas as pessoas têm, a maioria tem, né, são mais sensíveis e tem a evidência, tem a sua mediunidade, ou na igreja evangélica é a unção, no cristianismo, todo mundo tem essas capacidades espirituais. Não é? Não é uma prerrogativa, ok? Só de evangélico. Então, faneirose, manifestação, revelação, tornar visível, que vem da raiz, farenos, não é? Que quer dizer revelar, mostrar, fazer aparecer. Mas nada a ver como manifestação no corpo, estribuchando, caindo, rolando, pulando, tudo aquilo que vocês já aprenderam de Pentecostes. Tá bom assim? Nós encerramos então nossa aula, deixando bem claro que batismo com fogo. E aí? Você acha que você passou pelo batismo com fogo? Só se for a pirotecnia, o fogo circense, teatral aí da sua igreja. Não é? Existe uma pesquisa levantada que disse que a maioria dos internos do antigo Juqueri e dos grandes manicômios são pentecostais, são evangélicos. Os que profetizavam, revelavam e falavam em línguas estranhas. Você viu o que é línguas estranhas dentro das escrituras? Você viu? Idiomas, estranho. Por exemplo, eu falo português. Quer dizer, eu falo português, hebraico, grego, um pouquinho de aramaico e de espanhol. Mas vamos supor, se eu não falar, se eu falar só o português, entende? O que acontece? O inglês para mim é diferente. Eu não falo inglês, mas o inglês para mim é diferente, não é? E o japonês, o mandarim para mim, o chinês é diferente. Então, o Espírito Santo deu a capacidade para os seguidores de Jesus, depois de sua morte, cumprindo-se Joel capítulo 2, veio o Espírito sobre eles, e lhes concedeu que falassem outros idiomas, línguas estranhas, que eles não dominavam, o idioma daqui do mundo, não é o idioma do mundo espiritual, não. Ok? E as línguas que foram vistas como de fogo é o juízo de Deus, é o juízo divino. Eles foram agraciados também com a capacidade de ter a visão, audição, sensibilidade de Deus para bater de frente com picaretas, com estelionatários, com charlatões como Macedo, Malafaia, como Estevão, Sônia Hernandes, contra esses caras aí, Valdemiro, RR. E você? Que Espírito Santo você tem? Que língua você fala? Não está na hora de começar a falar a língua lá do céu, não? A língua do fogo divino? Não está na hora de passar pelo batismo do fogo verdadeiro de Deus pela palavra? Usar a palavra como fogo para combater, para repudiar. Quem está falando a língua do diabo, a língua humana, a língua dos demônios, a língua da safadeza no púlpito da sua igreja? E aí, vai ficar até quando ouvindo as mentiras, as abobrinhas, as besteiras, o besterol, as invencionices, as charopadas do seu missionário, do seu líder? Que Deus te abençoe e se esforce para ser queimado pela palavra. Os seus erros, seu ódio, sua raiva, sua fofoca, seu preconceito, sua discriminação, sua intolerância religiosa, seu racismo e tudo aquilo que faz mal ao ser humano, a você mesmo. Mas se prepare para receber também uma nova transformação, o batismo com fogo, tornando você uma pessoa próxima de Jesus, que ama, que entende, que compreende, que é compreensível, que perdoa, que está disposto a viver essa graça divina, essa nova vida espiritual. Não é religião, não é placa que vai te salvar e nem doutrina. Ok? Nenhuma dessas igrejas foram patenteadas no cartório lá do céu. É tudo CNPJ, é tudo empresa disfarçada de igreja. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde desde agora e para sempre. E até a próxima live. Ok? Shalom. Deus te abençoe.